Olá, meu nome é Laís e nessa semana nós vamos falar sobre discernimento espiritual. E o que é discernimento espiritual? É ter a capacidade de discernir a fonte espiritual por trás de uma ação, por trás de uma palavra, por trás de uma atitude. Por exemplo, você conhece as 10 pragas do Egito, certo? Quando Moisés vai falar com o faraó para ele libertar o povo do Egito, a primeira praga é Moisés transformando a água do rio em sangue. Só que os magos do faraó conseguem fazer a mesma coisa. Então nós temos duas ações iguais: Moisés transformando a água em sangue e os magos do faraó também transformando a água em sangue. Só que qual a diferença dos dois? A fonte espiritual por trás daquela ação. De Moisés, claro, era o Senhor nosso Deus. Então, ter discernimento espiritual é nós termos essa capacidade que hoje nos é dada através do Divino Espírito Santo para discernir a fonte espiritual por trás das ações, de palavras, de atitudes. Eu acho que quando a mulher se torna mãe, em sua maioria, ela já ganha um discernimento espiritual ali. Porque a gente sempre ouve a maioria das mães dizendo: não gosto dessa sua amizade, cuidado com esse seu amigo, esse negócio não vai dar certo. E o que as mães estão fazendo ali? Ela está conseguindo enxergar a fonte espiritual por trás daquela amizade, por trás daquela ação, por trás daquela atitude. Então, existem muitas pessoas na nossa vida que nos parecem boas. São pessoas gentis, são pessoas agradáveis, são pessoas que nos ajudam, mas na verdade, quando temos o discernimento espiritual, conseguimos enxergar a fonte espiritual por trás daquelas ações. E muitas vezes nós podemos nos surpreender. Um outro exemplo. Paulo, ali em Atos 16, e você vai ler na sua Bíblia e vai conferir também, em Atos 16, Paulo diz que ele está sendo perseguido por uma jovem escrava que tem um espírito de adivinhação. E ela vai ali atrás deles, e a Bíblia fala que por muito tempo ela fez isso, dizendo que eles são servos de Deus e anunciavam o caminho da salvação. Ela estava contando uma mentira? Não, era verdade, ela não estava dizendo nada ao contrário do que eles estavam fazendo. Mas a fonte por trás daquela ação não era do Senhor, era de um espírito de adivinhação. E Paulo chega um determinado momento que ele repreende o espírito e expulsa ele dela e ela acaba livre disso. Então, às vezes, tem pessoas que estão perto de nós falando coisas que são verdadeiras, que não são mentiras e são até agradáveis, mas a fonte espiritual por trás dessas palavras não é do Senhor nosso Deus. E nós temos que ter o discernimento espiritual para perceber isso. Um outro exemplo são os vilões da Disney, que alguns deles não parecem ter uma cara de vilão. Um exemplo simples é aquele urso roxo, que eu não me lembro o nome, do Toy Story. Ele não parecia ser um cara mau, mas ele era. E nós, com discernimento espiritual, vamos conseguir ver, através dessas boas ações, a fonte espiritual. Mas, claro, lembre-se que em Efésios 6, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo. Então, a nossa luta não são contra as pessoas, mas contra a fonte espiritual que está através dela. Então, não fique com raiva dessas pessoas, mas perceba a fonte espiritual que está através disso. Um outro caso, sem ter a ver com pessoas, é, por exemplo, existem negócios que começam a dar errado, carros que começam a quebrar o tempo todo. E claro, eu não estou dizendo que tudo é espiritual, existem coisas que são naturais. Então, pegando o exemplo do carro, o carro está quebrando o tempo todo. Você fala: Senhor, me mostra o que está por trás disso. O Senhor vai falar: olha, o que está por trás é que você não faz a manutenção do teu carro, o que está por trás é que o carro está muito ruim e você realmente tem que vendê-lo. Então, nem tudo é espiritual, existem coisas que são naturais. Mas o discernimento espiritual também vai nos falar isso. Então, em oração, nós temos que pedir ao Senhor para que abra os nossos olhos e nos dê discernimento, para que possamos servi-lo melhor e viver melhor também aqui, que também é vontade do Senhor. Então, eu te deixo um desafio da semana. Esteja em oração pedindo para o Senhor abrir os seus olhos e te dar discernimento espiritual. Eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar coisas que você não imaginava. E aí, está preparado?